dentro dessa perspectiva da evolução energossomática, da consciência, da subhumana para a humana, como que ocorre a evolução do pensene, quantitativo, qualitativo? O senhor tem alguma ideia já sobre esse processo da transição do vegetal ao animal, o problema do pensene nesse processo? O apedeutismo, a ignorância, é o efeito mais sério nisso tudo. Então, por exemplo, é duro a hora que você vê um gato, por exemplo, que não adianta você querer mostrar a ele determinados até processos físicos que ele não entende, o cérebro dele não tem capacidade de entender aquilo. Esse gatão que eu tenho em casa, Roberto, ele fica na minha frente. Ele faz aquilo que no Rio os traficantes estão fazendo. Tampa para não passar nada. Ele faz com a barricada, a barrigada dele. Fica aquele barrigão na minha frente e não me deixa passar. Se eu não tiver cuidado, eu piso nele. Não adianta você querer expor, que não pode. Agora, o pior não é isso. Ele tem 7 quilos. E ele, se eu não tiver cuidado, ele pula em cima do teclado. Ele vai quebrar o teclado todo. Já pensou 7 quilos em cima do teclado? No meu monitor? Como é que fica? Mas enquanto eu tenho que estar segurando, dá um jeito. Foi anteontem, eu segurei ele no ar, 7 quilos. Que ele estava pulando em cima do teclado. Só para ficar na minha cara. Então, eu chego e fica assim. Você está entendendo? Então, veja. Como é que eu vou explicar para esse gato que ali não pode? Agora, pior não é isso. A maior burrice não é essa. Tem, por exemplo, um desenho que foi feito, impresso, está lá. Às vezes eu desenho, uma comida, um bicho, alguma coisa. Então, o gato chega e fica assim. Ele quer tirar o bicho que está lá. Ele não vê. Você está entendendo? Que aquilo foi desenhado. Não tem jeito de passar para ele. Eu já estive olhando que isso aí parece com muita gente que eu conheço. Então, o negócio era a gente pegar tudo que acontece com o gato desse jeito que não funciona. Para a gente ver as pessoas até que ponto que elas têm. Tem uma série disso. Mas olha, o negócio é tão óbvio para você, mas jamais é para ele. Agora, por exemplo, a gatinha lá, de vez em quando ela quer tirar as coisas. Não tem jeito. Agora, o pior da história, existe também outra coisa. Eu tenho, às vezes, um vidro em cima da mesa. Então, eu coloco alguma coisa debaixo do vidro. Ela fica em cima do vidro para tirar aquilo. Ela não vê que tem um vidro. Você está entendendo? É a mesma coisa. Fica lá. Então, esse nível, como é que fica? Se uma pessoa não entende isso, ou seja, se esse princípio consciencial, o cérebro dele ainda não atina com essa realidade, é muito difícil entender o resto. Mas, devido ao processo bioquímico, os neurotransmissores que tem na cabecinha lá, no cérebro dele, aquela coisa toda, e a bioquímica, aquilo que ele sente, cheiro, uma situação toda, ele já percebe algumas coisas. Então, o conjunto daquela percepção que desagrada ele pode ver que tem uma consciência. Ele percebe a consciência. Você está entendendo como é que é? Devido às percepções grossas. Outra coisa, o gato, devido ao próprio olho dele, ele enxerga bem no escuro certas coisas. Muito mais do que a gente. Ele não erra nisso. Ele sabe direitinho o que precisa. No escuro. Então, essas coisas, Roberto, eu acho que tem que estudar muito. Agora, eu penso que vai chegar um ponto, do jeito que eles estão começando agora a estudar, a telepatia entre o homem e o animal subhumano, eles vão começar a querer estudar também essas fímbrias desses índices entre as nossas parapercepções e a percepção subhumana, para ver como é que isso aí pode esclarecer uma opção de situações. Inclusive, o processo lá do Nicoleles, a neurociência e tal. Eu penso que nós vamos chegar por aí. Exato. Por exemplo, a minha condição, eu vejo as situações que há um processo de energia. Todo mundo que convive comigo vê isso. Então, por exemplo, há certas coisas muito interessantes. Lá na minha irmã, a Sônia, por exemplo, lá, eles têm vários gatos. Já trouxeram de Monte Carmelo, tem gente antiga, tem gato antigo. Tudo.
Tinha uma gatinha que estava para morrer, ela resolveu trazer. A gatinha está sendo tratada, está melhorando. É angorá, você está entendendo? Essa tigrada, etc. Tal. Agora, o que se passa? Ela não me conhecia. Com o passar do tempo, como eu vou lá praticamente toda semana, ela então deu alguma coisa com isso. Então, eu chego, na hora que eu vou cumprimentar e sento, daí a pouco ela vem com toda velocidade e às vezes pula em cima de mim, por causa da minha voz. Ela está no outro quarto, lá na distância. Como é que ela ficou sabendo? Outra coisa, eu nunca dava muita atenção para ela. Ela vinha, eu ficava, estava doente lá, mas eu nunca dei muita atenção para as coisas, não. Agora, ultimamente, ontem eu estive lá, mais uma vez. Quando eu vi, ela vem correndo, na minha direção. Você está entendendo? Daí a pouco ela vem, eu acarinho ela, brinco, etc. Vejo as coisas todas, porque ela gosta melhor. Então você veja, o que será que ela percebeu? A hora que ela ficou melhor, ela viu o meu processo de energia. E ela fixou o timbre da voz, que é diferente dos outros. Por quê? Não tem outro jeito a não ser a voz. A Sônia logo falou, ela ouviu sua voz, por isso que ela veio aqui, ela já está conhecendo você. Agora, isso já aconteceu nessas últimas semanas várias vezes. Ela se adaptou, ela começou a ver. Eu falei assim, ela agora está virando gente, porque antes ela estava passada, não percebia nada, porque estava muito doente, o pelo tinha caído, você está entendendo? Agora não, ela está começando a ficar com a pelagem toda grande, bonita, a gatinha. Por sinal, ela chama Linda, linda, porque ela era muito bonita quando mais moça, né? Mas agora ela está ficando igual eu, né? Está ficando transparente. Que negócio. Mas então você veja, qual é a percepção desse bichinho? Como é que é a situação? Isso é estranho. Por exemplo, esse gatão. O povo, eu não dou tanta comida para eles, é a turma que dá. No entanto, ele vem por cima de mim. Se eu estou lá, já vai atrás, ele escuta a voz, acabou. Uma outra coisa, se ele está separado da outra, e ele escuta a minha voz na outra peça, no outro quarto, na sala, ele começa a gritar de lá, começa a dar miado. Você está entendendo? Então você veja, são essas circunstâncias físicas, das percepções dos sentidos básicos que ele tem, junto com mais alguma coisa que tem, da sensação do processo de energia. Para ele se sentir bem com a energia. Entende como é que é? Então, a base da energia, é o que eu falo, o estado vibracional, é a base também do nosso convívio. É porque eu fiquei pensando assim, quando essa evolução energossomática, por exemplo, as plantas, elas chegam a um ponto que a gente vê que tem plantas que têm um padrão de energia bom, e as energias das plantas, mas tem planta que não, o senhor já falou. Mas daí depois ela vai passar para um nível de energia do subhumano, depois passa para a energia do humano. O que será que faz essa mudança desse patamar? Vai ali na frente do restaurante e veja aquelas plantas que estão lá naquele canteiro. Elas formam um cacho grande, com um pendão muito grande. Todas elas estão viradas fora devido ao heliotropismo. Elas estão procurando o sol devido à árvore lá, daquelas canelas que são muito fortes, que faz sombra. Então elas estão tudo virando para cá. Chega lá que vocês vão ver isso aqui na hora que vocês saírem. É só ver. Estão todas elas pendidas para o lado que chegam os carros. Assim. Que estão atrás, é o heliotropismo. O heliotropismo é o girassol, aquele negócio todo. Agora veja, isso tudo deve ter uma relação muito grande. A mescla disso, o conjunto, é que dá o problema. Agora, que há sensibilidade da energia consciencial em cima disso, tem. Porque a energia vai e mexe na bioquímica da planta. É o que acontecia lá, por exemplo, comigo, com os processos. Por exemplo, fazer aquela experiência de você colocar 10 vasos, você está entendendo? Tudo iguais, tirar do mesmo lugar, pessoas que arranjaram, você põe 10 vasos. E você escolhe um que você chega lá e joga energia nele. Você vai ver que a samambaia, de todos os 10 vasos, aquela vai crescer mais do que as outras. Outra coisa, o problema de fazer aquilo que eu estava falando aí ontem, tendo o aquário, colocar o negócio e você mumificar lá dentro. Como é que é isso? Agora, isso é impressionante. Uma outra coisa.
Você não mandou um negócio registrado, né? Energia que você colocou lá no aquário. Fala assim, esse aqui ó, é para secar, esse aqui é para vivificar. É a sua vontade, com a intenção que está agindo no modo, na modalidade da energia. Pensa só nisso. Isso aí é que a neurociência devia de entrar. Eu, para mim, não vão demorar muito a pensar nisso. Por quê? A energia é da mesma pessoa, é a mesma, mas ela vai, uma com certificado para liquidar, a outra com certificado para levantar. Codificada, né? A informação que foi ali, né? Então, como é que fica essa informação? Isso tudo tem que estudar também. Isso aí é a mesma coisa do subhumano, você está entendendo? Tem que ver. Agora, o que é engraçado é que, com o passar do tempo, é a hora que fixa o padrão. Por exemplo, a gatinha já sabe do meu tom de voz, já me conhece, então já criou uma amizade, aquilo já está fixado. É igualzinha a minha gatinha lá, essa titinha pequenininha, essa Cacá, a Crista. Ela tem uma coisa comigo que é um absurdo. Está lá a pessoa, se viu que eu cheguei, ela vem na mesma hora, ela quer alguma coisa. Agora, o problema é o seguinte, às vezes ela quer mesmo, porque ela está com carência de processo de energia. Ela mexe comigo, ela entra nas minhas coisas, ela quer que para tudo, ela quer que toma conta dela. Você está entendendo? É exigente, é egóica dentro do processo dela. Isso é impressionante. Ela tira as coisas da mão da gente para ficar ela. Você está entendendo como é que é? Isso é muito sério. Professor. Como é que é a intenção disso? Está entendendo? É muito sério isso. E a gente observa lá em casa também, nos outros gatos, tem um gato que faz esse padrão aí de querer, o outro não, fica na dele. Então, tem alguma coisa pessoal, né? Do gato. Não, individual. Os temperamentos são todos diferentes. Você nunca acha num monte de gato, tudo irmão da mesma ninhada, temperamentos iguais, não existe. Cada um tem certas tendências. Agora tem que estudar isso muito. A psicologia animal, você vê o início do princípio da fisiologia humana e de tudo que tem dentro da circunstância humana. E começa por ali. Então você vai ver, é muita gente que está fora da jaula. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.